Gente, muito bom dia, estudantes, professores aí do sexto ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Carlos Neri. Estamos aqui nesta manhã no Centro de Mídias para dar continuidade aos estudos de história, agora no terceiro bimestre. Quem irá ministrar essa aula será a professora Janaína Jardim, que vocês já conhecem, e nós estudaremos hoje a cidadania greco-romana. Então, pegue aí o seu material, caneta, caderno, preste bem atenção nas aulas e tome um cafezinho bem quente, gostoso aí, para você ficar bem animado para a aula de hoje, ok? Vamos já passar para a professora Janaína, que tem muita coisa para ensinar para vocês hoje, ok? Bom dia, professora. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, queridos estudantes do sexto ano. Bom dia a todos os professores que estão nos acompanhando. É um imenso prazer estar aqui, iniciando o terceiro bimestre com vocês. E quem diria, né? Estamos no terceiro bimestre. Olha, parece que foi ontem, né, professor Carlos, que nós começamos o primeiro bimestre, né? E agora já estamos aqui no O ano terceiro. letivo sempre passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, vamos aproveitar. Para começar a nossa aula, eu vou colocar para vocês a habilidade que vamos utilizar hoje. Então, vamos falar sobre cidadania greco-romana, associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Qual o objetivo da nossa aula? Associar as lógicas de organização social e política greco-romanas ao ideal de cidadania, com vistas à exclusão na Grécia e na Roma antigas. Iremos comparar a noção de cidadania como construção sociohistórica na atualidade. Então, já deixei aqui na nossa lousinha uma pauta para vocês já começarem, já peguem o caderno, anotem a data de hoje, primeira aula do terceiro bimestre, e esse é o nosso tema. Então, aqueles que lá no segundo bimestre não conseguiram fazer as atividades ou não conseguiram assistir às aulas, né, porque não estavam acostumados com esse modelo de aula à distância, aproveitem, pois o terceiro bimestre está começando, é mais uma chance que vocês têm de fazer um ano letivo muito melhor. Vamos lá? Vou começar nossa aula, então, com as nossas questões disparadoras. A primeira questão, vou colocar na tela, para você, o que é cidadania? Vou deixar um minuto e essa resposta, ela deve ser uma resposta da sua opinião. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Para você, o que é cidadania? Um minuto. Voltamos aqui da interação. Ô, professora Janaína, os estudantes aqui estão colocando as suas participações, mas está um pouco devagar aqui essa participação. Geralmente aqui no chat sobe muito rápido, nós temos que ficar aqui olhando, selecionando, parando, anotando, e está subindo, professora, mas Sim. está subindo devagar. Então, eu vou deixar o chat aberto. Vamos deixar o chat aberto enquanto vocês respondem. Vamos conversar um pouco sobre a cidadania. Então, o que é cidadania? No segundo bimestre, nós estudamos aí os fundamentos da Grécia Antiga. Vocês descobriram que foi na Grécia que surgiu esse pensamento de cidadania e democracia. E essa aula ela é muito interessante porque, assim, geralmente os alunos perguntam: por que eu preciso estudar história?
Por que que eu preciso conhecer os povos da Grécia Antiga? O que que isso tem a ver com a minha vida, né? Um estudante do século XXI, que está em um período de pandemia, trancado em casa, que não pode sair, se relacionar com os amigos, por que que eu tenho que aprender? É lógico que todos adoram a mitologia grega, mas quando nós entramos nesse assunto política, aí as pessoas começam, mas a gente não gosta tanto assim. Mas, queridos estudantes, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Política está em tudo, até na comida que você come, nos jogos virtuais que você joga, nas aulas online que você está assistindo. Inclusive, é uma decisão política que vai decidir se nós voltaremos às aulas presenciais ou não. Então, tudo na nossa vida é política. Mas eu não estou aqui me referindo a uma política de partidos, mas uma participação política cidadã. Então, para vocês, novamente a pergunta: o que é cidadania? Afinal de contas, sexto ano, nós aqui, eu, o professor Carlos, os professores de vocês, os pais de vocês, nós deixaremos esse mundo para vocês administrarem. Então, quando nós estamos explicando para vocês o que é política, o que é cidadania, o que é democracia, nós estamos apresentando a vocês o mundo que será de vocês, que vocês vão administrar. E aí, professor, como que está o chat? Legal, vamos lá. Suelen vai dizer: cidadania é o direito que todos nós temos de viver em sociedade. A Gabriele vai dizer que cidadania, né, nos faz referência ao sermos cidadãos. Que mais? Natan vai dizer: é viver em harmonia e respeito um com o outro. Então, os estudantes estão colocando essa questão aí de cidadania como o viver em um grupo Ótimo. social. Ótimas respostas. Por que que é importante conhecermos a cidadania? Por que que é importante falarmos aí sobre a Grécia Antiga? E por que que nas aulas de história vocês precisam estudar a Grécia Antiga, a cidadania ateniense? Porque vocês já sabem hoje que os cidadãos atenienses, eles faziam parte de uma elite, né? A cidadania ateniense, ela era uma cidadania, uma democracia direta, porque o cidadão ia lá e fazia a sua opinião, ele colocava a sua opinião, ia na eclésia, que era o local onde eles se reuniam para poder discutir questões políticas, e o cidadão ia direto lá e colocava a sua opinião. Mas nem todos eram cidadãos lá na Grécia Antiga, em Atenas. Para ser um cidadão, você tinha que preencher alguns requisitos, mas nós falaremos disso a seguir. Vamos comparar hoje a cidadania da Grécia Antiga com a cidadania atual. Então, eu vou deixar mais uma pergunta para vocês. Vou deixar um pouquinho menos de 1 minuto, porque para a gente poder conversar mais. Na tela para vocês a próxima questão. Na atualidade, quem são considerados cidadãos? Vamos lá, vamos lá. Melhorou, professora. Melhorou? Melhorou, tá subindo mais rápido aqui o chat, tá tendo mais participação. É isso aí, gente. Temos que estudar. Vamos lá, o Luiz diz: todos nós somos cidadãos, prof. Samuel vai dizer: todos nós também somos cidadãos. Estevana Alves diz: moradores de alguma cidade, ou seja, quem vive em algum lugar, vive em uma cidade, logo são cidadãos. E aí, a Letícia vai dizer: todos nós somos cidadãos. Então, pelas respostas, nós já estamos observando que eles entenderam aí o conceito de cidadania. Conceito de cidadania, ótimo. Excelentes respostas. Então, cidadão é participar. Perfeito, a melhor resposta. Cidadão é participar. Por que que nós precisamos aprender sobre cidadania na escola? Porque nós todos, né? E isso, nós professores estamos aprendendo todos os dias. Os pais de vocês, os professores, nós aprendemos todos os dias sobre cidadania. Porque precisamos exercer, como os estudantes responderam ali perfeitamente no chat, precisamos participar. O conhecimento histórico, quando vocês têm aula de história com seus professores e aqui conosco no Centro de Mídia, ele serve o quê? Para que vocês compreendam
a formação das instituições políticas e sociais. Quais são essas instituições políticas e sociais? As políticas eu falarei na sequência, que nós vamos falar aí sobre os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. É importante que vocês conheçam os 3 poderes, é importante que vocês conheçam o significado de ser um cidadão e que vocês saibam que é uma democracia, uma república. Afinal de contas, o mundo ele vai ficar para vocês, né? Vocês vão ser os próximos protagonistas dessa nossa história. E nós seremos velhinhos, né, professor Carlos? Bem E nós teremos aí velhinhos, pessoas para cuidar de é, nós. Então, a em nossa. casa, sentadinho, Exatamente, vendo o lá pôr do só vendo o sol, pôr do sol, lendo Jorge Gus... pescando. Também, É eu verdade. ficar lendo Jorge Gusdorf. Perfeito. E, então, nesse caso, vamos preparar da melhor maneira, da melhor forma, os nossos futuros cidadãos. Mais uma questão para vocês. Como você exerce a cidadania em sua escola e na sua comunidade? Alguns segundos, alguns minutinhos também. Vamos lá, vamos ver o que os estudantes estão colocando aqui. Vamos lá, vamos ver. O Lucas Henrique diz que exerce a sua cidadania praticando o respeito. Que mais? Vamos lá. O Guilherme vai dizer também respeito com os colegas, né? Eles estão chegando nessa linha aí de a cidadania parte do pressuposto do respeito. Vamos lá, que mais? O Caio vai dizer cumprindo os deveres de um cidadão, ou seja, todo cidadão tem seus direitos e também tem os deveres perante aí o conjunto da sociedade. Vamos lá. O que mais que os estudantes estão colocando aqui? A Maria Eduarda vai dizer convivendo e tendo respeito, tratando bem as pessoas. Muito Bem bem. humanizadora, não é? As respostas que eles Bem estão nos humanizadora. trazendo. Excelentes respostas. O sexto ano é uma série que sempre nos impressiona muito, né? São alunos que já têm um conhecimento. Tudo isso que vocês estão respondendo no chat são conhecimentos prévios, são aqueles conhecimentos, aquela bagagem que vocês já trazem da família de vocês, né? Vocês estão começando agora o sexto ano e agora que nós começamos a falar de fato sobre a democracia, sobre o surgimento da cidadania, né? Quais foram as primeiras sociedades aí na história que surgiram, que inventaram esse princípio, essa instituição. Mas vocês perceberam que muito vocês já sabem, que tem muita coisa que vocês já trouxeram de casa? Agora, quando vocês vêm na escola, né? Aqui agora é a escola. Quando vocês estão estudando e vocês conhecem o fundamento da cidadania, o fundamento, de onde veio a democracia, qual povo que inventou isso, aí sim, vocês conseguem praticar a cidadania, exercer os seus direitos e os seus deveres de uma maneira consciente. Então, quando eu conheço, eu sei o que é ser um cidadão, eu vou agir conscientemente na sociedade. Vou colocar para vocês na tela um pequeno resumo sobre cidadania. Então, vamos lá. Pode ler, professor Carlos, por gentileza? Vamos lá. Cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Estes variam de acordo com cada nação e tempo histórico, bem como a definição de quem é cidadão também foi historicamente sendo alterada. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, trocando aí em miúdos tudo que o professor Carlos leu. Então, ser cidadão é ter direito a algumas questões civis, por exemplo. Quais são os seus direitos civis? Direito à liberdade. Então, o seu direito civil, ele te dá direito a comprar um imóvel, a comprar um carro, a ter um negócio próprio. Esse é o seu direito civil, a ter as suas identidades dentro da sua casa.
você que manda. Você pode comprar, vender, adquirir imóvel. Esses são seus direitos civil. Você tem também direitos políticos. E quais são eles? Direito a votar, ser votado e direito a se manifestar politicamente. Inclusive, você também tem a obrigação, enquanto cidadão, de fiscalizar se está sendo tudo feito conforme foi prometido pelo seu representante político. Nós temos também o direito social. Qual que é o direito social? O bem-estar coletivo. Porque, olha só, o meu direito individual, vamos dar um exemplo aqui. Meu direito individual é ter um carro. Então, eu posso ter o meu carro. A Constituição me dá esse direito de comprar. Mas existe o direito coletivo. Então, o meu direito individual, ele não pode ser superior ao direito coletivo. Então, eu pego o meu carro e vou lá na Marginal Tietê. Eu posso andar a 200 por hora, professor Carlos? E as regras de E trânsito? as regras de trânsito, não é mesmo? Então, o meu direito individual é comprar o meu carro. Mas, além do direito individual, nós temos o bem-estar coletivo. Todos precisam estar atendidos dentro de uma Constituição. Todos os cidadãos têm direito a ir e vir, a ter segurança. Então, o meu direito individual não pode ser superior ao direito coletivo, ao bem-estar de todos. Vamos pensar aqui numa situação na sala de aula. A Constituição, ela nos dá direito à educação. Então, a Constituição, ela vai te garantir educação. Aí você chega na sala de aula. Bom, eu tenho o meu direito de ir e vir, professor Carlos. Eu vou na sala de aula porque eu sou uma cidadã. Eu tenho o direito de ir e vir, posso ir até a escola, frequentar esse ambiente. Só que chegar na escola, eu sou cidadã, tenho o direito de ir e vir, o Estado me dá a educação. Aí eu vou lá e picho a escola. Ou, sei lá, de repente eu posso pegar uma mesa e quebrar ela. Eu estou dentro do meu direito de fazer isso, professor Carlos? Não está nem praticando o dever, que é estudar, e nem exercendo o direito de cidadania, que é justamente preservar o patrimônio que é público, não é privado ali, né? Toda a comunidade escolar está ali na escola, né? Em muitos lugares, em muitas escolas, né? Até mesmo seus pais já frequentaram a escola que você estuda hoje, né? Já estudou na escola que você estuda hoje. Às vezes tem gestores escolares que passam por gerações, né? Passam por gerações de estudantes, de famílias. Então, é necessário preservar o patrimônio público. E algo interessante, professora Janaína, Aristóteles, né, nós estamos vendo a Grécia, então um dos filósofos, né, que escreveu sobre política foi Aristóteles, e Aristóteles classificou o homem como zoom politikos, ou seja, animal político. Por que ele diz que o homem aí é um animal político? Porque Aristóteles escreveu um tratado sobre os animais. Então, ele faz uma verdadeira dissecação teórica ali, falando do corpo dos animais, e ele percebe que, do ponto de vista biológico, existem semelhanças entre homens e animais. Mas o homem, ele tem a razão aqui na mente. E ele vive em agregação com outras pessoas. Dessa forma, para Aristóteles, o homem, o ser humano, é por natureza um ser político, participante de um grupo que decide as questões ali. Então, a partir do momento que eu zelo por algo que é público, eu estou exercendo a minha cidadania. Que legal, né, professor? Inclusive, o Aristóteles também, ele diz que para um cidadão participar da cidadania, é lógico que estamos aqui nos referindo, eu e o professor Carlos, a um cidadão ateniense. Olha só, hoje a gente consegue ter essa conversa, afinal de contas, vocês já estudaram a Grécia, né? Então a gente agora consegue ter essa conversa assim mais solta. Então, o Aristóteles ele dizia assim, ó, que para que você, como cidadão, consiga participar das artes e da política, você precisa do ócio. Sabe o ócio, professor, aquela coisa de O ficar ócio o criativo. ócio criativo, né? Então você não pode pegar um trabalho braçal, você não pode ser um camponês, você precisa ter o ócio, porque o político, o estadista, o filósofo, segundo Aristóteles, lá em Atenas, ele precisava
ele não podia ter muito trabalho braçal, ele tinha que ter o seu tempo ali de ócio. Vocês sabem o que é ócio? Ócio é aquela coisa de não fazer muita coisa, sabe? Aristóteles, na visão de Aristóteles, não é o ócio Não é o preguiçoso, é o preguiçoso, criativo. o ócio criativo, Exemplo, exato. as horas que nós nos dedicamos à leitura, né? Você descansa aí, você trabalhou e tal, você descansa, e as horas que você se dedica à leitura e ao estudo. É um ócio, porque você não está exercendo um trabalho exterior, mas você está concentrado em uma atividade intelectual, que os gregos chamavam de teoria, né? Teoria. Que é justamente você se dedicar à absorção do conhecimento. Então, todos nós precisamos ter esse tempo de leitura. Sexto ano, a vida não é só futebol, que agora não é recomendado, né? Por causa do distanciamento social, mas a vida não é só futebol e videogame. É necessário praticar o ócio criativo, que é sentar lá na mesa, postura correta, pegar caderno, livros e estudar. Exatamente. Bom, agora que nós conversamos bastante sobre a cidadania, fizemos essa contextualização. Perceberam o que que é uma contextualização, sexto ano? É quando nós estudamos um fato do passado e percebemos que nesse passado há nuances, há características que permanecem até hoje. Então, cidadania e democracia são permanências históricas da Grécia Antiga. E até hoje nós temos aí traços da cidadania, da democracia na nossa sociedade. Então, eu vou colocar para vocês uma participação muito especial. É o aluno Lucas, ele é de Rancharia, e ele vai também falar um pouco, vai dar um depoimento dele sobre a cidadania. Vamos ouvir? Bom dia, meu nome é Lucas Daniel Ribeiro Varalda, tenho 12 anos, sou do sexto A e estudo na Escola Estadual José Jorge, em Rancharia, no interior de São Paulo. O meu professor de História é o Cláudio Oliveira. Hoje eu estarei falando sobre a cidadania. O que é cidadania? É a qualidade ou a condição do cidadão. Na atualidade, quem são considerados cidadão? É aquele que cumpre suas obrigações como cidadãos brasileiros, não desrespeita as leis do governo e é trabalhador honesto, trabalha para ter seu próprio dinheiro. Você sabe quais são os direitos e deveres de um cidadão brasileiro? Participar das eleições, escolhendo e votando nos seus candidatos. Estar atento ao cumprimento das leis do país. Pagar os impostos devidos, participar da escolha da política pública, respeitar os direitos dos outros cidadãos, proteger o patrimônio público. Como você exerce cidadania em sua escola e na sua comunidade? A cidadania não é somente exercida através do voto, mas principalmente pela efetivação da consciência cidadã. Como funciona a democracia brasileira? Desde a proclamação da República, o Brasil tem sido governado por 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, em que o chefe é o presidente da República, eleito a cada 4 anos pelo voto popular em eleições diretas desde 1989. Quem pode votar nas eleições? A partir de 16 anos pode votar, mas não é obrigatório. Já depois dos 18 anos é obrigatório. Agradeço ao Centro de Mídias pela oportunidade. Um bom dia a todos. Tchau. Tchau, tchau, Lucas. Nós que agradecemos a sua participação. E ele coloca alguns pontos bem interessantes, né? Primeiro, ele pergunta assim: como que você exerce na sua escola a cidadania? Você pode exercer a cidadania participando dos grêmios. Então, o grêmio é uma forma também cidadã de participar da sua escola, é uma atividade política. Outra questão interessante também que o Lucas levantou é os 3 poderes. Vamos conhecer, então, os 3 poderes da nossa nação? Vou colocar na tela para vocês. Então, vamos lá. Conhecendo os 3 poderes. É importante que vocês percebam agora que os 3 poderes, eles vão quebrar o poder. Nós não teremos uma pessoa só mandando em tudo, nós teremos esse poder dividido. Então, poder legislativo.
O que o Poder Legislativo faz? Eles elaboram e votam leis. Eles fiscalizam o Poder Executivo. Quem são os legislativos? Lá na Câmara, nós temos os deputados federais, que representam os cidadãos. No Senado Federal, temos os representantes dos estados e do Distrito Federal. Sabe aqueles deputados federais que, quando tem épocas de eleições, aí tem vários deputados federais que se candidatam? Então, é muito importante saber qual é a plataforma, o que eles estão propondo no governo deles, porque são esses deputados federais que farão leis que vão mudar a nossa vida. Então, eles podem fazer leis, por exemplo, que autorize o uso de alguns agrotóxicos no alimento, ou eles podem fazer leis de trânsito, ou algumas leis que mudem a educação. Agora, vocês viram atualmente que nós temos no ensino médio aí um novo currículo. Então, é importante saber quem são os deputados federais que estão agindo lá no Legislativo. Vamos voltar para a tela? Nós temos também o Poder Executivo. O que o Poder Executivo faz? Administra os interesses públicos. E os interesses públicos é tudo, gente. Orçamentos, leis, tudo. É ele que vai administrar todo o país. E ele também tem que fazer cumprir a Constituição. Vocês sabem que a Constituição é a nossa lei maior, é a identidade do nosso país, a Constituição, né? Ela que fala tudo. Na Constituição nós temos tudo. O que pode ser feito, quais são os direitos, quais são os deveres de todos os cidadãos brasileiros. No Poder Executivo, no governo federal nós temos o presidente. Então, o presidente é o que representa o governo federal, é o país todo. Nos estados nós temos os governadores. E nos municípios nós temos os prefeitos. Então, olha só, o Poder Executivo, lá na esfera federal, que representa o país todo, é o presidente da República, o chefe do Executivo. O Executivo estadual, que representa os estados, são os governadores. E numa instância menor, nos municípios, nós temos os prefeitos como os chefes do Poder Executivo. E o Judiciário? O papel do judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promover a justiça e defender a Constituição. Quem faz parte do Poder Judiciário? O Supremo Tribunal Federal, e lá estão os juízes. Então, essa é a composição dos três poderes. Os três poderes, eles servem justamente para dissolver o poder. Então, vocês percebem que nós não temos, assim, o presidente, que é o nosso representante do Poder Executivo, tomando todas as decisões. Então, trocando em miúdos aí, o Poder Executivo, ele executa, o Legislativo, ele cria leis, e o Judiciário é o que vai cobrar, é o que vai fazer garantir as leis. Está bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem conversar um pouco mais com os professores de vocês acerca deste assunto. Mais uma informação na tela para vocês. Então, já que nós falamos aí até agora sobre a cidadania atual, vamos voltar um pouquinho na cidadania da Antiguidade Clássica. Pode ler, professor Carlos? Cidadania na Antiguidade Clássica. O conceito de cidadania surgiu na Antiguidade Greco-Romana, mas, nessa época, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Em Atenas, na Grécia Antiga, apenas os homens nascidos na cidade, com mais de 20 anos de idade e com serviço militar completo, tinham direitos políticos. Ficavam de fora as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Essa diferenciação era defendida por filósofos como Aristóteles, para o qual o trabalho braçal não era compatível com aqueles que praticavam a política. Muito bem. Então, hoje, nós todos somos cidadãos. Vocês, estudantes do 6º ano, já sabem qual é o papel do cidadão, vocês já sabem quais são os direitos e deveres, e isso é muito legal, porque, pelo que eu percebi aqui no chat, as famílias de vocês já devem falar sobre isso, então vocês já têm essa consciência cidadã. Agora, lá na Grécia Antiga, nem todos eram considerados cidadãos. Então, vamos ver quem eram os cidadãos da Grécia Antiga, na tela para vocês.
Cidadania na antiguidade clássica. Para ser um cidadão, você tinha que ter alguns conceitos aí. O conceito de cidadania surgiu na antiguidade greco-romana, mas nessa época nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Para ser cidadã, tinha que ser um homem. Então, os cidadãos eram homens. Acima de 20 anos, serviço militar completo, nascidos na cidade. Esses podiam ser chamados de cidadão. Então, tem esses critérios aí para que você entenda um cidadão na Grécia Antiga. Para um ateniense, era muito importante que o cidadão ele fosse um eupátrida, que eram os bem-nascidos. Lembram lá da história que nós contamos no começo da Grécia Antiga, que as cidades foram crescendo, que eles eram pequenos genos, e esses genos eles foram crescendo, eram sociedades agrícolas, e aí, de repente, precisamos de leis, e as cidades foram crescendo de uma tal maneira que aqueles primeiros fundadores das cidades, eles ficaram com um privilégio social. Afinal de contas, eles foram os primeiros, né, os primeiros que começaram toda a sociedade. Então, para ser um cidadão ateniense, tinha que ser homem, acima de 20 anos. Para ser um cidadão espartano, precisava ter passado pelo exército. E mulheres, escravos, estavam fora da cidadania. Vamos colocar na tela para vocês uma outra sequência aqui. Ficavam de fora mulheres, estrangeiros e escravos. Estes não participavam e não eram cidadãos. Essa diferenciação entre cidadãos era defendida por filósofos como Aristóteles, para o qual o trabalho braçal não era compatível com aqueles que praticavam a política. Então, vocês lembram que nós falamos? Para ser um cidadão na antiguidade greco-romana, era importante que você fosse de uma elite, né? Você precisava ser um eupátrida, você precisava ser nascido naquela cidade, homem, acima de 20 anos. Então, todos esses critérios para ser um cidadão diminuía a quantidade de cidadãos que realmente participavam dessa democracia. Essa democracia ela era direta, porque o cidadão ele ia lá na eclésia e votava os seus interesses. Hoje, a nossa democracia ela é indireta, pois nós, cidadãos, votamos representantes que vão legislar por nós, certo? Mais uma tela para vocês. Vamos lá. Cidadania na Roma monárquica. Vocês sabem que Roma ela se inspira muito na Grécia Antiga. Na Roma monárquica, apenas os patrícios eram considerados cidadãos, os civitas. Quais são os critérios para ser um cidadão romano? Precisava ser livre, proprietário de terras, descendentes dos primeiros habitantes. Esses eram considerados cidadãos. Então, percebam que a cidadania na antiguidade clássica ela está restrita a um número pequeno de pessoas. Sim, é melhor ou pior, professora? A cidadania antiga é melhor ou pior que a nossa? Não se trata disso, se trata de ser diferentes. Lá na Grécia e na Roma Antiga, nós temos o primórdio, os fundamentos desse pensamento cidadão, os primórdios do pensamento democrático. Então, lá é todo o começo. Mas, sim, lá tinha uma certa diferenciação. Afinal de contas, nem todos os grupos sociais faziam parte do grupo que podemos chamar de cidadão. Então, havia, sim, uma exclusão. E quem eram os excluídos? Quais eram os grupos excluídos? Mulheres, estrangeiros, escravizados, esses eram excluídos. E eles eram a grande maioria da civilização no momento. Mais uma informação na tela para vocês. Cidadania na República Romana. Então, vocês sabem que Roma ela passa por alguns períodos. Na República Romana, nós temos aí, em 509 antes da Era Comum, os patrícios eles derrubam a monarquia romana, dando início à república. Passaram a ser considerados cidadãos e compor as assembleias. Homens livres. Aí nós temos uma assembleia da plebe. Esses podem ser chamados de cidadãos. Sobre Roma Antiga, o que é importante falar? Nós tínhamos os patrícios, que desde o começo do Império Romano, desde lá da fundação da Roma monárquica, os patrícios eles são a elite romana. Então, quando Roma ela era uma monarquia, os reis começaram a querer diminuir a importância dos patrícios.
E os patrícios são os fundadores, né? Eles são os donos das terras. O que os patrícios fizeram? Derrubaram os reis. Eles derrubam os reis, formam uma república. Então, quando eu falo assim, ó, república, significa que não tem rei. Nós temos um corpo de constituintes, de legisladores. Então, não tem um rei. Monarquia tem um rei, república não. A república nós temos aí um legislativo que vai decidir junto com os outros poderes. Em Atenas, nós temos a monarquia, né? Mas em Esparta, nós temos diarquia. Em Esparta eram 2 reis e um conselho de éforos, porque os reis espartanos, eles brigavam. Então, eram 2 reis no poder e eles brigavam muito. Então, tinha que ter um conselho de éforos para decidir as questões entre os espartanos. Mas voltando aqui para Roma, os patrícios eles derrubam a monarquia e criam um sistema de república. E nessa república, os plebeus, que eram aquelas classes mais pobres, que eram aquelas classes que não tinham privilégios políticos, os plebeus eles começam a ter uma pequena participação. Vocês se lembram lá dos gladiadores, que Roma ele tinha o circo, o pão e circo para o povo, afinal de contas, o povo já estava descontente e já estava começando a questionar aí o seu papel na sociedade, e aí Roma começa a fazer essa política do pão e circo, dando entretenimento para o povo, pão para o povo, para que o povo não ficasse pensando tanto em questões políticas. Então, esse povo estava descontente. Essa plebe, que eram pequenos comerciantes, eles estavam muito descontentes e eles começam a se manifestar. A partir daí, eles precisaram participar também da política romana. Então, criaram-se assembleias da plebe. Não significa que os plebeus tiveram aí uma grande participação política ou uma grande representatividade. Na verdade, foi o começo, foi uma conquista de uma luta dos plebeus. Mais uma tela para vocês. Vamos lá. Essa é uma pintura de Philip Foulds, do século XIX, representa um discurso do estadista grego Péricles. Então, observem essa imagem, analisem. Ó, eles estão numa eclésia, nesse momento Péricles está ali no centro discursando e falando sobre as questões políticas, né, desse momento histórico. Aqui nós temos Clístenes. Clístenes, ele foi considerado o pai da democracia ateniense, foi um reformador ateniense que ampliou o poder da Assembleia Popular. Vocês já viram Clístenes em outras aulas. Eu vou deixar essa análise para vocês. Vocês anotem, por gentileza, no caderno de vocês. Até vou deixar na tela enquanto eu falo. Analise as relações dos conceitos de democracia, república, aos de cidadania. Então, vocês vão relacionar democracia, república e cidadania. O que isso tem a ver? Né? Quais são as relações de todas dessas palavras que eu passei? Democracia, república e cidadania. Lembrando que nós estamos em uma república, pois nós temos um presidente da república no poder. Se fosse um rei, nós estaríamos em uma monarquia. Se estivéssemos em Esparta hoje, lá na Antiguidade Clássica, aí nós estaríamos em uma diarquia, teríamos 2 reis. E seriam 2 reis bem bravos, né? Porque os espartanos gostam de uma guerra, né? Desde o começo. Desde jovenzinho, o jovem já era preparado para o exército. Toda a educação espartana ela era voltada para a guerra. Mais uma informação para vocês na tela. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem estar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Lembra, gente, nós precisamos pensar no bem-estar coletivo. É o conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Bom, eu espero que até aqui vocês tenham compreendido a questão da cidadania. Eu vou deixar para vocês uma tela, que é o QR Code, onde vocês vão avaliar a nossa aula. Lembra que vocês podem agora avaliar as nossas aulas? Então, eu vou deixar para vocês o QR Code na tela. Olha aí, olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas. É só acessar o QR Code e dizer aí, dar uma opinião sobre a aula. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho do aluno, que ele deixou um trabalho bem legal para a gente, é um aluno bastante protagonista. Vou colocar na tela para vocês. Os alunos eles estão nos entregando muitas atividades, isso é muito legal.
E espero que vocês continuem mandando lá na hashtag #EuNoCMSP. É um caderno de um aluno que eu vou colocar para vocês, muito legal, que é do estudante Amanda Gil Aroni, é da Escola Estadual Carlos Celso Lenarduzzi, de Santa Albertina. E quem mandou o caderno foi a mãe, o nome dela é Valéria, ela nos procurou para mandar o caderno da Amanda. Parabéns, Amanda, muito legal essa atividade, foi uma atividade que nós pedimos aqui no Centro de Mídias. Bom, quero agradecer a todos vocês por essa aula, muito obrigada. Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre, vamos começar com tudo aí, com força e foco. Muito obrigada, professor Carlos. Vamos lá, continuando a estudar. Gente, até a próxima aula. Até a próxima aula.